Fala da ordem de escrita para a TCC. A gente começa com a metodologia com base no trabalho esqueleto. Tem, então, aqui uma aula no canal só sobre o trabalho esqueleto, como selecionar um trabalho esqueleto, e depois como escrever metodologia com base nele. Da mesma forma, também o referencial teórico. Então, paráfrase inteligente, tá? Paráfrase com acento. Inteligente. A gente também... Inteligente. A gente também já falou disso em outras aulas, tá? De 2 ou 3 tópicos. Aí a gente começa escrevendo a metodologia, depois o referencial teórico, depois os resultados de discussões, depois a conclusão, aí depois a introdução e o resumo. Então a introdução está aqui, olha. É o quinto item. Não tem problema você escrever também a introdução antes da conclusão, tá? Ou até mesmo antes dos resultados. Como o nosso trabalho para a disciplina não tem resultados e discussões, porque a gente está falando de um pré-projeto. Você pode estar vendo esse vídeo fazendo o seu TCC. Aí sim, você tem que fazer o resultado e discussões e depois a conclusão e deixar por último a introdução. Pelo menos essa é a ordem que eu sigo. Mas se você for fazer um pré-projeto, seja para TCC, para dissertação de mestrado, então após o referencial teórico já vem a introdução, porque esses 2 itens não tem no pré-projeto. E por último, o resumo, que também não tem no pré-projeto. Então a gente coloca asterisco nele. Alguns professores não fazem nessa ordem. Tem professor, por exemplo, que não consegue fazer o trabalho se não tiver introdução, se não tiver um problema de pesquisa, essas coisas. Eu aconselho a gente começar pelo trabalho de esqueleto, porque lá vai ter o problema de pesquisa. Um bom trabalho de esqueleto vai ter todas essas questões, tá? Principalmente para o aluno que está iniciando aí na pesquisa acadêmica. Tá? Isso é meio que um macete meu mesmo. Né? Não, muitos professores podem não concordar, mas pela experiência eu digo que essa é a forma mais simples de você fazer um bom trabalho de conclusão de curso. Você pode fazer esboços, escrever um esboço da introdução aqui, não tem problema, tá? Eu, por exemplo, também gosto de ver a minha metodologia como um esboço, porque sempre que eu faço resultados de discussões, eu já estou falando do TCC, eu volto na metodologia para que ela dialogue bem. A metodologia tem que dialogar bastante com todo o trabalho, mas principalmente com o estado de discussões. Né? Até porque não pode o leitor ver um resultado aqui e não saber como você chegou nesse resultado. A metodologia vai ter que explicar claramente isso. Tá bom? Dando toda essa introdução da ordem de escrita, agora a gente vai focar aqui na introdução. A estrutura da introdução. Então, o que é que tem que ter? Uma apresentação do tema, conceitos chaves, começa com a apresentação do tema. Depois, a síntese dos tópicos do referencial teórico, lembrando, partindo do pressuposto que você já escreveu um referencial teórico. Então, você vai sintetizar o que fala cada tópico. Justificativa. Por que esse tema é relevante para a região local que será estudado? Então, é essa pergunta que você tem que responder na justificativa. Por que o tema é importante? Por que você merece estudo científico sobre esse tema? O que é que não está claro na literatura? Mas é basicamente essa pergunta, tá? Aí você tem problema e hipótese de pesquisa. Isso varia muito de pesquisador para pesquisador, tá? Eu gosto dessa dessa forma de pensamento que é do Crusoe, um autor de metodologia científica. Ele diz assim, que problema de pesquisa é associado a método qualitativo e hipótese de pesquisa é associada a método quantitativo. Claro que às vezes você presta um concurso para um mestrado, por exemplo, e lá diz que você tem que escrever um problema de pesquisa. Ah, professor, mas meu método é quantitativo. E aí, eu vou deixar em branco? Claro que não, né? Porque, como falei, isso aqui não é seguido por todos os orientadores, por todos os professores. Para mim tudo ok, mas tem professor, por exemplo, que seja método quantitativo, seja método qualitativo, considera essencial o problema de pesquisa. Eu acho que se for método quantitativo, não. Mas se esse professor estiver na sua banca ou for lhe avaliar,
faça um problema de pesquisa, já que ele exige. Mesma coisa a hipótese. Ó. O programa de mestrado pode exigir que você faça uma hipótese, mesmo que seu método seja qualitativo. Tá? Mas, para mim, não tendo ninguém te forçando a nada, minha recomendação é seguir isso aqui. Se for método qualitativo, problema. Se for quantitativo, hipótese, tá bom? Objetivos, você tem um geral e os específicos. Em artigo científico, você só precisa ter um objetivo geral, porque ele é mais condensado. Mas em TCC, dissertação, ou até tese de doutorado, monografia de especialização, você tem objetivos gerais e específicos. Você pode deixar um tópico próprio para objetivos gerais e específicos ou fazer um tópico corrido. É importante que cada um desses seja cumprido em uma etapa metodológica, tá? Então, por isso que a introdução se escreve depois da metodologia. Porque como é que você vai definir os seus objetivos geral específico? Com base no que está lá na metodologia, tá bom? Claro que depois você, se for um TCC, você vai fazer os resultados, isso pode até mudar. Por isso que eu falei que a metodologia no TCC é mais um esboço do que... Ela começa sendo um esboço do que o final. No pré-projeto, não. Ela já pode ser considerada até o final, já que não vai ter resultados, tá? Atentar para os verbos, os objetivos sempre vão estar no infinitivo, tá? Então, meu objetivo é analisar, avaliar, pesquisar, enfim. Para alcançar... Aí depois você começa um parágrafo assim, ó, depois que você diz quais são os seus objetivos, você vai dizer, para alcançar esses objetivos será adotada a metodologia, e você vai fazer uma síntese da metodologia. Tá? Vou colocar até aqui por inteiro. E por fim a síntese dos outros tópicos para TCC, mas não necessariamente para o pré-projeto você precisa fazer a síntese dos outros tópicos. Só falar basicamente o que vai ser falado em cada tópico. Então, essa é a estrutura da introdução. Agora a gente vai passar para cada parte dessas que a gente colocou aqui.